buenas tardes, ministros, Boa tarde, ministros presentes presentes e os que estão em outras nações, y también hermanos e também irmãos e irmãs presentes presentes e os que en estão otras naciones. em outras nações. En este primer Neste sábado primeiro del mes, sábado do mês, en el cual no qual siempre ustedes sempre vocês se reúnem para para una actividad igual uma atividade a esta como esta cada mes. em cada mês. Que las bendiciones de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sobre todos ustedes sejam sobre todos y vocês sobre mí también. e sobre mim também. En nombre No nome del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es una bendición grande É uma grande bênção con ustedes estar com vocês en esta ocasión nesta ocasião compartir con para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa bien correspondente este tiempo final. a este tempo final. Leemos Vamos ler en la carta de San Pablo a los na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, no capítulo 1, versos 5 al 7. versículos 5 ao 7, e capítulo 1, versículo 14. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: Porque a qual dos anjos Deus jamais disse: mi hijo, Tu és eres tú, meu filho, yo te engendré hoje te gerei? y otra vez E outra vez yo seré eu lhe a él, serei a ele él pai, me será e ele será a mim filho. y otra vez E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: adórenle Adorem-o todos os anjos de Deus. Certamente dos anjos diz: O que faz os seus anjos espíritos e dos seus ministros chama de fogo. mas del hijo dice: Mas do filho diz: oh Dios, Ó Deus, o teu trono subiste del siglo, pelos séculos dos séculos. cetro Cetro de equidade é o cetro de tu reino. do teu reino. Y luego el verso E então no versículo 14 diz: de este mismo Neste mesmo capítulo de Hebreos, capítulo 1 de Hebreus, verso 13 al 14 dice: versículo 13 ao 14 diz: dijo Dios, Pois a qual dos anjos Deus jamais disse: Assenta-te à minha destra, que ponga até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de teus pés? no son Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para ser enviados para o serviço a favor herederos de dos que herdarão a salvação? que Dios bendiga Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. la misión A missão de arcángeles de Dios, dos arcanjos de Deus, ou seja, ángeles anjos ministradores. ministradores. Pode se sentar, por favor. A través de la Biblia, Através da Bíblia, da Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse, se nos habla nos é falado de arcángeles, de arcanjos, de ángeles, de anjos, de principados, de principados, de príncipes, de otra de dimensión, outra dimensão e também la dimensión terrenal. da dimensão terrena. Por exemplo, Se nos habla en la Escritura nos é falado na Escritura do anjo de Deus, ángel de Jehová en la traducción o anjo do Senhor, na tradução, que mayormente se usa que se usa de forma comum em meio ao cristianismo, de la versión da versão de diferentes versiones del cristianismo. de diferentes versões do cristianismo e De ese ángel deste anjo se nos dice nos é falado que aparecía en diferentes que ele aparecia em diferentes ocasiões diferentes, a diferentes pessoas, como Adán, como a Adão,
como a Noé, también também como Abraham, como a Abraão, como Isaac, como Isaque, como Jacob, como Jacó, el ángel de Dios o anjo de Deus, que lo cuidó, lo que guardó. cuidou dele e o guardou de todos os perigos. No capítulo 48 Génesis, do Gênesis, el ángel que lo bendijo, o anjo que o abençoou, el ángel de Dios, o anjo de Deus, el ángel del cual él se o anjo do qual ele se agarrou, 32, no capítulo 32, versículos 24 ao 32. y el ángel le dice, E o anjo lhe disse: suéltame, solta-me, porque raya el alba, porque a alva raia. Ele tinha que ir-se, tipo y figura tipo e figura de lo que estará pasando do que estará acontecendo en ese tiempo final. neste tempo final. Porque Porque en este tiempo final, neste tempo final, el ángel de Dios o anjo de Deus va a estar manifestado estará manifestado y los judíos, e os judeus, Israel, Jacob, Jacó, lo va a ver o verá y se va a agarrar de ese e vai se agarrar a este anjo na manifestação ángel, el ángel deste anjo, o anjo de Deus, o anjo do pacto, que estará que estará en la tierra manifestado, na terra manifestado na forma correspondiente correspondente à manifestação de ese ángel deste anjo de Deus en la tierra na terra para el tiempo final. para o tempo final. El ángel de Dios, O anjo de Deus, el ángel del pacto, que la o anjo do pacto, que também apareceu ocasión, naquela ocasião a Jacó, 22, no capítulo 32, versos 24 al 32, versículos 24 ao 32, y que el ángel e que luchando también con Jacob o anjo também lutando com Jacó, lo hiere en el costado o fera nas cadeiras e le dice suéltame porque E ele diz, solta-me porque a alva está subindo, ou seja, ele tinha que ir. y Jacob le dice no te E Jacó diz, eu não vou te soltar, que no me bendiga até que você me abençoe. Assim que nós temos que nos agarrar de Deus, de Cristo, hasta recibir até receber a bênção divina. la meta, Esta é a meta, hasta obtener até obter un cambio, el cambio uma mudança, correspondiente a mudança correspondente à a la resurrección del Señor ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estão vivos el día posterior no último dia, ocurra quando acontecer ese evento este evento de la resurrección da ressurreição dos mortos na vinda del Señor en el día. do Senhor no último dia. Jacob Jacó quiso conocer el nombre, quis conhecer o nome do anjo. le pregunta Lhe perguntou, cuál es tu nombre qual é o teu nome? y el ángel no le reveló. E o anjo não revelou a Jacó o nome. Por quê? Pregunta Por que perguntas pelo meu nome? no le reveló Não o revelou su nombre o seu nome a Jacob. a Jacó. No era el tiempo Não era o tempo para la revelación para a revelação del nombre do nome del ángel. do anjo. ¿Por qué preguntas por Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. En otra ocasión, Em outra ocasião, está en el capítulo isso está no capítulo 32, verso 27 versículo 27 al 32. ao 32. Luego Então, el ángel le dice, no o anjo lhe diz, não será mais o teu nome Jacó, senão Israel. ¿por qué? Porque Has luchado con Dios lutaste com Deus e com os y homens, has vencido. e venceste. Habrá un cambio Haverá uma mudança para los vencedores. para os vencedores. Luego Jacob Então Jacó
llamó el nombre de aquel chamou o nome daquele lugar Peniel, porque ele disse: eu vi a Deus cara a cara, mi alma. e a minha alma foi livrada. Jacob vio un varón Jacó viu um varão, um homem, de otra dimensión, de outra dimensão, o anjo de Deus, el cual o qual es el Espíritu Santo, é o Espírito Santo, del pacto, o anjo do pacto, el mismo que aparece o mesmo que aparece em Ezequiel capítulo 9, o varão vestido de linho, lino, con el tintero de com o tinteiro de escrivão en su cintura, na sua cintura, para sellar en sus frentes, para selarem suas testas clama, aos que clamam de dia e de noite. es el Espíritu Santo, Vê, este é o Espírito Santo, Pentecostés, que no dia de Pentecostes comenzó começou a sellar a selar con el Espíritu Santo, com o Espírito Santo, sello del Espíritu, com o selo do Deus vivo, a todos que están escritos, os que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, que ao escutarem a pregação do Evangelho de Cristo e o receberem como Salvador, seriam batizados em água no seu nome, e ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo. este es el sello Este é o selo del Dios vivo, do Deus vivo, el Espíritu Santo, o Espírito Santo. tristeza, Não entristeceis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia de la redención. da redenção. Efesios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Y ahora E agora encontramos que ese ángel que este anjo que bendijo a Jacob, que abençoou a Jacó que el Espíritu é nada menos que o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. es el verbo que era, É o verbo que estava com Deus e era Deus, el cual se hizo carne o qual se fez carne e habitou em meio de los seres humanos. aos seres humanos. São João capítulo 1, versículos 1 Al 20. ao 20. Y San Juan capítulo 9, E São João capítulo 1, versículo 14 diz: E aquele verbo se fez carne entre los e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. verso 18. E o versículo 18 desse mesmo capítulo 1 de São João diz: Ninguém jamais viu a Deus. Y lo que dijeron Jacob E o que Jacó disse, y también e também Manoá, y el capítulo 13 no capítulo 13 do livro dos dijo Juízes, a su esposa que disse à sua esposa: Vamos morrer porque nós vimos a Deus cara a cara. y por consiguiente E, consequentemente, vamos morrer, porque Deus havia dito a Moisés: Homem não me verá e viverá. ellos vieron a la vida Eles viram o anjo de Deus, o anjo do pacto. y Manoa luego E Manoá, então, depois que escutou a promessa de que Manoá teria um filho através da sua esposa, la señora Manoa a senhora Manoá, y e le ofrece al ángel, oferece ao anjo comida. dice así, algo E ele diz: se você quer sacrificar algo, ofertar, sacrificar, oferte-o a Deus. entonces E então ofereceu un cabrito um cabrito sobre una peña sobre uma rocha, ya guisado já cozido. y E en la llama del fuego na chama do fogo daquele sacrifício, el ángel subió o anjo subiu. y Manoa le dice a su E Manoá diz à sua esposa: supo que era el ali foi que ele soube que era o anjo de Deus, o anjo do pacto. E ele diz à sua esposa: vamos morrer, porque nós vimos a Deus cara a cara. señora Manoa A senhora Manoá lhe diz ao seu esposo Manoá: não vamos morrer, porque si no porque no nos habría dicho, senão ele não nos teria dito que nós vamos ter um filho. por lo tanto Portanto, fue consolado Manoa, Manoá foi consolado, se asusta, porque qualquer pessoa se assustaria. Manoá foi consolado. E então eles tiveram um filho, Sansón, ao qual eles chamaram de Sansão. la fuerza de Sansón A força de Sansão venía vinha del Espíritu de Dios, do Espírito de Deus, del ángel del pacto, do anjo do pacto. que cuando venía el Espíritu de Dios sobre Porque quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, él, era era poderoso, poderoso. no era fuerza Não era a força de Sansão, senão a de Deus em Sansão, como sucedió después más
como aconteceu mais adiante, depois, em Davi. Y ahora, E agora, este es el mismo ángel este é o mesmo anjo que aparecia a Abraão e disse que a sua semente seria escrava em terra alheia, pero que los 400 mas que aos 400 anos, ou depois de 400 anos, ou aos 400 anos, ele os libertaria e castigaria, os libertaria com mão forte e castigaria a nação que os tivesse oprimido. capítulo 15, verso, Gênesis capítulo 15, versículos 12 ao 19. y así sucedió E assim aconteceu. en el tiempo correspondiente. Era o tempo correspondente, aonde Deus enviou a Moisés. Le habló a Moisés. Falou a Moisés e o enviou. Moisés quiso saber el Moisés quis saber o nome del ángel de Dios, do anjo de Deus. y a él sí E a ele sim le reveló el nombre. foi revelado o nome. Le dijo, Lhe disse, cuando Moisés le dijo quando Moisés disse, se eles me perguntarem, a los ancianos quando eu ir aos anciãos de Israel, quando eu chegar e lhes disser, o Deus dos vossos pais apareceu a mim, y le cuente todo e eu lhe contar para el cual todo o motivo pelo qual me apareceu. me preguntan cuál Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou responder a eles? le dice el ángel, Deus diz, o anjo lhe diz, dirás, yo soy eu sou el que soy. o que sou. Y le dirás, yo soy, me he enviado a vosotros. E lhes dirá, o eu sou me enviou a vós. Ese es Este é o meu nome, memorial meu memorial, para siempre. meu memorial para sempre. Éxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículos 13 ao 16. Y en el capítulo 6, verso E no capítulo 6, versículos 1 ao 3, dice lhe diz a Moisés a Moisés que con ese nombre que com aquele nome nunca nunca le había dado a conocer ele havia dado a conhecer a los padres, aos pais, ou seja, patriarcas aos y patriarcas otras personas e a outras pessoas às quais que había aparecido. Deus havia aparecido. O sea que Moisés tuvo Ou seja, que Moisés teve a revelação el nombre de Dios. do nome de Deus. Y por eso es que E por isso é que Moisés le coloca por nombre coloca o nome a su servidor ao seu servidor, el nombre de José. o nome de Josué. Amós, Osías, Oséias, hijo de Amós, filho de Num, le pone por nombre Moisés lhe coloca pelo nome Josué, de Josué, que significa Salvador, Redentor. así es que en el mensaje Assim é que no mensageiro iba que a venir después de Moisés viria depois de Moisés, estaría el nombre estaria o nome de Dios, de Deus, el cual los colocaría dentro o qual os colocaria dentro da terra prometida. y Josué significa E Josué significa Salvador, Redentor, e representa mensajero o mensageiro postrero. do último dia, Representa al Espíritu Santo ou representa o Espírito Santo, o qual se manifestará no último dia, meter al pueblo para colocar o povo na terra prometido. prometida. Cristo es el ángel del Cristo é o anjo do pacto, Cristo é o nosso Josué, nuestro o nosso Salvador. Salvador. Así como nos ha metido Assim como nos colocou na terra prometida do reino de Deus, colocado, nos colocou na terra prometida do batismo do Espírito Santo, nos colocará na terra prometida fisicamente, transformando os nossos corpos, dando-nos um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, lo prometido. como Ele prometeu. Entraremos físicamente. E assim entraremos também fisicamente ao reino de Deus. El ángel del pacto O anjo do pacto fue el que dio la ley foi o que deu a lei a Moisés para el pueblo. a Moisés para o povo hebreu, porque a lei foi dada por comissão de anjos. Ahí estamos viendo Aí nós estamos vendo a comissão de los arcángeles y de dos arcanjos e dos anjos divinos. libro Livro de Hebreos, de Hebreus,
capítulo 2 e livro dos Atos, capítulo 7. Aí nos fala que a lei foi dada por comissão de anjos, ou seja, foi dada pelo anjo do pacto, e com ele estava uma multidão de anjos, seu exército celestial. Isto está na Escritura. Este é o anjo que liberta de todo o mal a Abraão, a Jacó e assim por diante. O anjo mais importante de todos. Encontramos que este anjo do pacto, sendo o Espírito Santo, o qual nos diz em Malaquias capítulo 3, na promessa que é feita aí, versículo 1 ao 2 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Este mensageiro foi João Batista. E virá subitamente ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O Senhor, ou seja, Deus o Pai, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Ou seja, Deus o Pai, no seu anjo, no seu corpo angelical, a sua imagem, a imagem de Deus, que é o Verbo que estava com Deus e era Deus, através do qual criou todas as coisas. A Escritura nos diz que Cristo é a imagem do Deus vivente. Hebreus capítulo 1 e Colossenses capítulo 1, versículos 12 em diante também. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. A imagem de Deus, o corpo angelical de Deus, o anjo do pacto, o qual é Cristo, no seu corpo angelical. Um corpo angelical, um corpo teofânico. E se fez carne e habitou em meio de Israel para realizar a obra de redenção. Ele é o que tem ministrado em todo o tempo. Zacarias dá testemunho disto. No capítulo 7,
Zacarias capítulo 7, versículos 11 ao 12 diz: Mas eles não quiseram escutar, antes deram as costas e taparam os seus ouvidos para não ouvirem, e colocaram os seus corações como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, através... Colocaram os seus corações como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelos seus Espíritos através dos profetas precedentes. Deus, através do seu Espírito, o seu corpo angelical, o anjo do pacto, o anjo de Deus, enviava esta palavra através dos profetas para o povo. Aqui nós temos o anjo ministrador, que ministra todas as coisas de Deus. O anjo do pacto, Cristo, no seu corpo angelical, o Verbo que estava com Deus e se fez carne em meio ao povo hebreu para realizar a obra de redenção. Por isso, Jesus Cristo podia dizer no capítulo 8, versículos 56 ao 58 de São João: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Os judeus lhe dizem: Você ainda não tem 50 anos e disse que viu Abraão? Cristo lhe diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Como ele existia? Ele era o anjo do pacto, ele era o anjo de Deus, através do qual Deus havia falado no Monte Sinai e havia dado em 2 tábuas de pedras as leis para o povo hebreu, os 10 mandamentos. Porque a lei foi dada por comissão de anjos. O anjo ministrador, Cristo no seu corpo angelical, o Verbo que estava com Deus, o Espírito Santo. Agora, ele enviou diferentes mensageiros à terra. E mensageiros são anjos, porque anjo é um mensageiro, significa mensageiro. Tem os mensageiros celestiais, anjos celestiais, e também tem anjos terrenos, que são ministros de Deus no Antigo Testamento, ou ministros no Novo Testamento. Encontramos no livro do Apocalipse muitos anjos de Deus. E encontramos também anjos terrenos, ministros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, que seriam os ministros que estavam encarregados daquelas 7 igrejas, cada uma na cidade correspondente da Ásia Menor, as quais também representam aos diferentes mensageiros, 7 mensageiros das diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios. E estão na mão, na destra do Senhor, do anjo do pacto, que é a estrela maior. O anjo do pacto é a estrela maior, o qual disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus. Vamos ver como diz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E agora, quando vemos
las 7 estrellas a la as 7 estrelas na destra do Senhor, que son los 7 que são mensajeros os 7 mensageiros de las 7 iglesias das 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que tipificam os 7 mensageiros que a igreja do Senhor Jesus Cristo teria através das diferentes etapas do cristianismo. luego Então, cuando usted mira bien quando você olha bem, ve 7 estrellas você vê 7 estrelas, 7 ángeles 7 anjos. pero si mira Mas se você olhar melhor ainda, com mais detalhes, você verá 8. Porque el que tiene esas o que 7 tem estrellas en su estas diestra 7 estrelas na sua destra es el Señor, é o Senhor, el ángel del pacto, o anjo do pacto, que é a estrela resplandecente da manhã, a estrela maior do que as demais estrelas, do que os demais mensageiros. Portanto, se ven 7 ángeles en la diestra, se vê 7 anjos na destra do Senhor, e eso es 7 mensajeros isso é 7 anjos, 7 mensageiros na destra do anjo do pacto, instrumentos Cristo del ángel del de Cristo, o anjo do pacto, los cuales os quais son los instrumentos são os instrumentos diferentes etapas para as diferentes etapas de la iglesia da igreja entre los gentiles. entre os gentios. ¿Cuál es la estrella mayor Qual é a estrela maior? de todas las estrellas? De todas as estrelas que pode se ver aí? Que tiene las O que tem as 7 estrelas na sua mão, porque o que tem na sua mão estrellas resplandecientes, é a estrela maior, a estrela resplandecente da manhã, el Espíritu Santo o Espírito Santo, del pacto. o anjo do pacto. La misión A missão del pacto do anjo do pacto es llevar a cabo é realizar a obra de Dios de Deus para cada tiempo. para cada tempo Y, por consiguiente, e, consequentemente, la visión de los instrumentos a missão dos instrumentos que ele tiver na terra de era em era, através dos quais ele se manifestar, tiene tem una misión importante uma missão muito importante em meio del cristianismo. ao cristianismo. Y luego E depois, se entrelaza en el día postrero no último dia, se entrelaça también para também uma obra em meio aos judeus. la obra A obra pertenece a Dios. pertence a Deus através do anjo do pacto, usando Diferentes diferentes instrumentos. por eso los Por isso, que predican el evangelio os que pregam o evangelho los ángeles. são como os anjos. Y cuando E todos los miembros de la iglesia quando todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo estiverem transformados, Cristo também disse que na ressurreição no se casan, não se casam nem se dão em casamento, senão que serão como os anjos de Deus. Ou seja, que quando os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo estiverem transformados com corpos glorificados, já não se casarão, no van a tener não terão filhos, por medio de la unión através da união con la compañera com a companheira corresponde que ele corresponde, que ele tiver, tanto en el reino milenial tanto no reino milenial como en la eternidad. na eternidade. Es importante É importante conocer la misión de los conhecer a missão dos arcanjos de Deus de diferentes ángeles. e dos diferentes anjos de Deus. Encontramos, por ejemplo, Encontramos, por exemplo, que a Daniel que a Daniel le era enviado el lhe era enviado o anjo llamado chamado Gabriel, Gabriel, el ángel de las o anjo das revelações de Deus. capítulo Capítulo 8 e capítulo 9 e capítulo 10 de Daniel nos muestra nos mostra esse ángel este anjo apareciéndole aparecendo a Daniel en diferentes em diferentes ocasiones. ocasiões.
e é um anjo muy importante, muito importante, el cual, por lo que se ve, está a cargo de la o revelación qual, divina pelo que se vê, está encarregado das revelações divinas para a trazê-las sus profetas aos seus profetas, y también e também está ligado está ligado a las oraciones às de orações los santos. dos santos. É importante entender estas coisas para saber que existem anjos ministradores que trazem a revelação divina desde o trono de Deus a seus mensageiros, aos seus profetas em diferentes tempos. Sempre houve um anjo do céu que venha com a revelação, trará a palavra genuína. Se a sua mensagem não é conforme a palavra, então não é um mensageiro de Deus, não é um anjo de Deus, não é um espírito que vem de Deus como bênção. Por isso São Paulo dizia: examinai os espíritos se eles são de Deus ou não, porque existem muitos espíritos maus que vêm com interpretações equivocadas da palavra de Deus, com revelações que não se ajustam à palavra de Deus. Como veio, temos ali o exemplo, ali em Gênesis, Adão tinha a revelação divina correta da palavra de Deus, que lhe havia sido dada, a qual ele falava à sua esposa Eva. Mas então veio a serpente antiga, que é o diabo e Satanás na sua manifestação, através do animal serpente, que era uma raça parecida com o ser humano, mas que não tinha alma, mas que sabia falar, tinha conhecimento científico, razoava, e todas estas coisas. E trouxe uma revelação contrária à que já lhe havia sido dado por Deus. Deus havia dado a Adão e Adão deu a Eva, a sua companheira idônea. Pelo fato de Eva receber uma revelação contrária à palavra de Deus, pecou diante de Deus e fez com que a raça humana caísse em pecado. Fez Adão cair também em pecado. Adão estava consciente, mas a amava e por isso não a abandonou. Tipo e figura de Cristo, que nos ama e não nos abandonou e morreu na cruz do Calvário. Adão lá morreu para a vida eterna, como Eva também havia morrido para a vida eterna, vieram a ser mortais. E Cristo se fez mortal por nós, ao tomar os nossos pecados, para redimir-nos. Encontramos que uma interpretação incorreta da palavra de Deus traz morte espiritual. E então a segunda morte para as pessoas que recebem uma revelação equivocada, contrária à palavra de Deus.
Por isso há que se examinar os espíritos que trazem revelações equivocadas, contrárias à palavra de Deus. Porque são espíritos maus que se manifestam através de pessoas que vêm a ser os anticristo, os falsos profetas, em diferentes tempos, trazendo revelações que não se ajustam à palavra de Deus, como a serpente antiga trouxe a Eva no jardim do Éden. Na palavra, na revelação que é trazida, se conhece os que são enviados de Deus e os que não são enviados de Deus. Por exemplo, nós temos a Escritura em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nos diz que Jesus enviou o seu anjo. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e as declarou enviando através do seu anjo a João, o seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viste. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. O reverendo William Branham, falando sobre este anjo, disse que é um espírito de profeta e que pode ser que era Elias, ou Moisés, ou algum dos profetas. Por isso, quando João quis adorá-lo no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7 ao 10, vejam. Capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 9 ao 10 diz: E o anjo me disse: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: Estas são palavras verdadeiras de Deus. E eu me prostrei a seus pés para adorá-lo. E ele me disse: Olha, não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os que retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é o Espírito Santo. Este anjo não permitiu que João o adorasse. Ele disse: Eu sou conservo. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. No capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse diz: E me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve.
Eis que venho em breve. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui nos menciona novamente que o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. É um espírito de profeta. O reverendo William Branham disse isso. No capítulo 22, versículo 16, diz, de Apocalipse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Para que Cristo envie o seu anjo? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Trazer a revelação de Cristo à igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz: Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã, e o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E o que tem sede, venha. E o que quiser, tome da água da vida, gratuitamente. A mensagem que o anjo traz à igreja a dá a conhecer à humanidade. Esta é a pregação do Evangelho de Cristo, que, por comissão divina, a igreja recebeu através da parte de Cristo. Disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Este anjo do Senhor Jesus Cristo é um espírito de profeta, um espírito ministrador, um anjo mensageiro, ministrador, como todos os demais anjos mensageiros ministradores, os 7 anjos das 7 igrejas, e assim por diante, através do Espírito Santo que estava neles, ministrando a palavra de Deus, através do Espírito de Cristo, que é o que ministra através dos ministros do Evangelho de Cristo, o nosso Salvador. Eu lhes havia dito que o profeta Daniel lhe foi enviado um espírito ministrador, um anjo ou um arcanjo, o arcanjo Gabriel. Este é um espírito ministrador que ministra a palavra para os profetas de Deus. Foi enviado também a Zacarias, o sacerdote, no capítulo 1, versículos 1 ao 25 de São Lucas. E também ele foi enviado à Virgem Maria, no capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 ao 36. O anjo Gabriel, este anjo mensageiro administrador, administrou a palavra ao profeta Zacarias, ou ao sacerdote Zacarias, e também à Virgem Maria, e administrou a palavra também ao profeta Daniel. O reverendo William Branham disse: na mensagem "Crês tu isto?", pregada em 15 de janeiro de 1950 em Houston, Texas, Estados Unidos,
página 8, diz: E Deus, quando Ele envia algo grande na terra, Ele o anuncia através de anjos. Sabemos disso. O nascimento de Jesus. E tudo isso foi anunciado por um anjo. Agora, anjos menores virão. Por exemplo, o que veio a me visitar é um anjo menor. Mas quando vocês virem que Gabriel vem, há algo maior a caminho. Gabriel anunciou a primeira vinda de Jesus. Ele anunciará a segunda vinda de Jesus. Ele soará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão. Gabriel, o grande arcanjo de Deus. O nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista foi anunciado pelo arcanjo Gabriel, o anjo administrador da palavra de Deus enviado da presença de Deus para seres humanos, ao sacerdote Zacarias e então à Virgem Maria, o mesmo anjo que havia sido enviado a Daniel, ao profeta Daniel, e a muitos mais. Mas que, entretanto, não foi mencionado o nome do anjo que aparecia em diferentes ocasiões a alguns homens de Deus, a alguns profetas. Anjos, ministradores. Existem anjos celestiais e existem anjos terrenos. Através de mensageiros terrenos, anjos celestiais vêm e se manifestam em meio ao cristianismo para realizar uma obra divina a favor de Deus e do seu programa. É importante saber todas estas coisas e saber que os crentes em Cristo não estão sozinhos aqui na terra. Anjos de Deus estão em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo durante todo o tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo, até que sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando formos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, então veremos os anjos, veremos estes anjos celestiais na grande ceia das bodas do Cordeiro. E os conheceremos. E conheceremos pessoalmente também os anjos mensageiros terrenos, ministros terrenos, anjos mensageiros, que significa mensageiros terrenos em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. A missão dos anjos e a missão dos arcanjos de Deus. Estamos em um tempo muito importante, onde grandes bênçãos de Deus estão prometidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Viram, o reverendo William Branham disse que um anjo de Deus o acompanhava. Este anjo lhe dava as visões ao reverendo William Branham. E, enquanto o reverendo William Branham falava o que ele estava vendo em visão, o anjo fazia o que o reverendo William Branham falava.
dice que el ángel Ele disse, quando ele disse que o anjo que o acompanhava, dijo, disse, tu segundo alón o seu segundo puxão ou etapa, quando eu te disse que que sacudieras sacudisse mais rápido la línea de pesca a linha de pescar y que guardaras silencio e que guardasse silêncio com relação a isso, era quando eu te dava as para visões, que para que supieras los secretos soubesse os segredos dos corações das pessoas. y mientras tú E enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que eu te dizia que fizesse. en vez de guardar Ao invés de guardar silêncio cerca de estas com relação a estas coisas, você subiu na plataforma, ou seja, no púlpito, e fez um espetáculo público destes dons divinos. mira lo que has causado Olha o que você causou, una muchedumbre uma multidão pecadores de personificadores carnais, de imitadores. de imitadores. Las cosas que se ven As coisas que se veem são feitas das que não se veem. algunas veces se preguntan, Algumas vezes, algumas pessoas perguntam como é que Moisés pegava a vara naquela guerra, que eles estavam lutando contra Amaleque, de ese pueblo daquele povo, cita, Amalequita. Moisés levantaba E Moisés levantava a vara, e enquanto ele a tinha levantado no alto, com as suas mãos, ou suas mãos levantadas ao alto, a vitória se colocava a favor de Israel. Mas quando os seus braços se cansavam, o baixava para descansar. E então, la batalla se a batalha ficava a favor de los amalecitas. dos Y Amalequitas. se dieron cuenta de esto Aarón E Arão y e otras personas outras pessoas se deram conta disto. y vinieron, colocaron E una vieron e piedra colocaram uma pedra onde Moisés pudesse se sentar. y E cada uno en un lado y otro en cada um, ou um de um lado e o outro lado, otro, los brazos de mantinha os braços de Moisés no alto, vara e Moisés com a vara en su mano. na sua mão. Y entonces la E então, a vitória se puso se colocou completamente a favor de Israel, porque enquanto ele tivesse os braços levantados com a vara, la victoria a vitória estaba a favor de Israel. era a favor de Israel. Venció E assim, Amalek venceu a Amaleque. en esa guerra. Israel venceu Amaleque naquela guerra. Dios dijo que tendría guerra. Deus disse que teria guerra com Amaleque por todo o tempo, de geração em geração, porque Amaleque se levantou contra o trono de Deus. Porque allí estaba Porque ali estava Deus em Moisés e seu povo. Dios estaba reinando Deus estava reinando de Moisés. através de Moisés. Y el trono humano de E o trono humano allí era Moisés. de Deus, ali era Moisés. Ahora Agora, podemos ver estos misterios, podemos ver estes mistérios e podemos ver que este mundo, la que este mundo, a humanidade, está controlada por otras dimensiones. outras dimensões. Unos pueblos, Alguns povos personas ou pessoas controlados, estão controladas pelo reino das trevas do maligno ángeles caídos, e os seus anjos caídos que se colocam nas pessoas. y otros están E outras pessoas estão governadas pelo reino de luz, o reino de Cristo, para estar en el programa de Dios. estarem no programa de Deus. Trigo y cizaña, Trigo e joio, los buenos y los malos. os bons e os maus, Los hijos de las tinieblas, os filhos das trevas e os filhos de luz, los hijos de Dios, os filhos de Deus del mal. e os filhos do maligno, trigo e joio. Solo O joio são os filhos do mal e o trigo são os filhos de Deus, de los reinos. os filhos do rei.
los hijos de luz. os filhos de luz. Esas cosas Estas coisas Jesus Cristo as ensinou están enseñadas e estão en diferentes ensinadas em de la Biblia. diferentes livros da Bíblia. ¿Y cómo se conocerán quiénes E son como los se hijos conhecerá quem são os filhos de Deus e quem não são? O que é de Deus ouve a voz de Deus. de Cristo? Cristo disse En San Juan capítulo em São João capítulo 8, versículos 47 ao 48, e em São João capítulo 10, versículos 14 a 18 dice, ao 18 diz: también Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazê-las, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. San Juan capítulo 10, São João capítulo 10, versos 14 versículo 14 al 18. ao 18. Yo soy el buen pastor, Eu sou o bom pastor, conozco mis e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. São João capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, São João capítulo 10, 7 al 30 dice, versículos 27 ao 30 diz: mis ovejas As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. ¿qué hacen las ovejas? O que as ovelhas fazem, que são os filhos de Deus, os filhos do reino, ouvem a voz de Cristo, o bom pastor, Y lo siguen. e o seguem. Cristo les da qué? E o que Cristo lhes dá? Yo les doy Eu lhes dou vida eterna, y no perecerán. e não perecerão jamais. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Yo y el Padre, Eu e o Pai uno somos. somos um. El que es de Dios O que é de Deus es una oveja del Señor. é uma ovelha do Senhor, e ouve a voz de Deus, a voz do Senhor, o bom pastor. Así es como se identifica Assim é como se identificam as ovelhas do Senhor, os filhos e filhas de Deus, que têm os seus nomes escritos do céu no livro de la vida del Cordero, da vida do Cordeiro, cuales en el tiempo que les os quais, no tempo em que lhes toca viver, están estão en el cuerpo místico, no corpo místico de Cristo, formando esa essa parte parte del cuerpo do corpo místico de Cristo, do tempo que lhes toca viver, e trabalhando no programa de Deus para o tempo em que lhes toca viver. los de Dios del tiempo de Noé Os de Deus, no tempo de Noé, eram Noé, estuvieron e os que com ele estiveram trabalhando na construção da arca, y entraron con él e entraram com ele al arca, a arca, los cuales creían os quais criam ese mensaje naquela mensagem de Dios de Deus, y los cuales e os quais a Dios ofereciam a Deus o sacrifício pecado. pelo pecado. Eran justos Por isso eram justos, Noé e a sua família, justos diante de Deus, porque la sangre de esos porque o sangue daqueles sacrifícios cobria pecados de ellos os pecados deles, los veía sin e Deus os via sem pecados, porque eles estavam cobertos. Eles não estavam tirados, mas estavam cobertos, porque o sangue dos animais não tira o pecado, no tienen porque eles não têm alma, os animais, para venir para la vida de la sangre que a vida do sangue, espíritu o espírito de esos animales destes animais a las personas no tienen. não podem vir à pessoa, porque os animais não têm alma. Así era aquella raza Assim era de la serpiente aquela raça da serpente, del tiempo do tempo de Adán de Adão y Eva. e Eva. El ser humano es el único O ser humano que tiene alma. é o único que tem alma, por isso ele é superior aos animais. Y por eso es E de por isso é o único que es do qual se diz imagen que é a imagem e semelhança de Deus. de la creación É a coroa del planeta Tierra. da criação neste planeta Terra. Y es una bendición.
E é uma bênção estar conscientes estar conscientes de que pertenecemos de que pertencemos a la parte más importante, à parte mais importante da criação, la familia humana, a família humana, que son a imagen, que são a imagem e semelhança de Deus, alma, espíritu. espírito e corpo. Y por eso es que E por isso el Evangelio é que se prega o Evangelho de Cristo para os seres humanos, para que o recebam como único e suficiente Salvador e possam viver eternamente com Cristo no seu reino, possam ser restaurados à vida eterna de onde ser humano. o ser humano caiu. Para eso es la visión Para isso é a missão de los arcángeles dos arcanjos y ángeles e anjos celestiales de Dios, celestiais de Deus de los ángeles e dos anjos mensageiros terrenos de Deus, ministros de Dios, de Deus, ungidos ungidos con el Espíritu. com o Espírito Santo, Ángeles anjos ministradores ministradores, son esos são mensajeros estes mensageiros celestiais e mensageiros terrenos, en los cuales se manifiestan nos quais se manifesta ángeles celestiales. também anjos celestiais. Que la bendición de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, el ángel mayor, o anjo maior, sean sobre todos seja sobre todos vocês y sobre mí también. e sobre mim também, Y nos use grandemente e nos use grandemente na sua obra neste tempo final, en la labor no trabalho correspondiente a nuestro tiempo, correspondente ao nosso tempo, tanto labores espirituales, tanto os trabalhos espirituais labores físicas, como os trabalhos físicos, como las que ustedes como os que vocês estão realizando proyecto no projeto de la gran carta da grande tenda catedral. catedral. Que Dios os bendiga Que Deus lhes abençoe grandemente por este trabalho tão importante llevando a cabo. que estão realizando Ministros, vocês, ministros, congregación e as suas congregações, as suas igrejas en Puerto Rico, em Porto Rico los estados, e também en otras naciones, os que estão em outras nações, ministros e igrejas en diferentes naciones. em diferentes nações. Habrá una bendición grande Haverá uma grande bênção en el cumplimiento no cumprimento de ese proyecto deste projeto divino divino que ustedes que vocês estão realizando Porto Rico en otras e que vocês em outras nações estão apoyando, apoiando están orando e estão orando por ese proyecto por este projeto que será em breve uma realidade en diferentes, todas e estão de diferentes formas respaldando este projeto. será Será como fue prometido, como foi prometido, conforme conforme a las cosas as coisas que correspondem este tiempo final. a este tempo final. Que las bendiciones de Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. y que Dios te bendiga E que Deus te abençoe, Miguel, allá donde te encuentres, aonde você se encontrar. todos los ministros están E todos os ministros que estão reunidos allá lá, donde te encuentres, aonde están reunidos você se encontra. en otras E os que estão reunidos em outras nações. E irmãs e irmãos que também estão reunidos nesta ocasião, junto a ministros a ministros y colaboradores e colaboradores en diferentes naciones. em diferentes nações. Que Dios les bendiga, les Que Deus os abençoe e lhes guarde pronto se haga realidad e que em breve se faça realidade o projeto da grande tenda catedral. catedral. Mi oración, Essa é minha oração. en el nombre del Señor, No nome do Senhor Jesus Cristo. amén. Amém. Dejo con Eu deixo ustedes com vocês al reverendo José o reverendo José Benjamin Pérez para para continuar. continuar. E En cada nación em cada nação queda fica el ministro correspondiente o ministro correspondente en las diferentes nas diferentes nações, correspondientes
os ministros correspondentes, para que para que possam possam continuar continuar com a atividade com a atividade de hoje, de hoje, sábado primeiro do mês. o primeiro sábado do mês. Deus Deus lhe bendiga, abençoe e lhes guarde a todos e a todos hasta amanhã. e até amanhã, Deus mediante. se Deus quiser. Continuem passando Continuem passando uma tarde feliz. uma tarde feliz, cheia De Cristo, das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador.